Paz do Senhor, querido, seja muito bem-vindo ao nosso canal Relíquias de um Pregador. Este que vos fala é o presbítero irmão Ubiraci, da AD Monteiro, Comeado CGPB, Assembleia de Deus aqui na cidade de Monteiro, pela Convenção de Ministros das Assembleias de Deus em Campina Grande, Paraíba. Estamos abordando um tema sobre os 3 princípios estabelecidos por Deus antes da queda, sendo ele compromisso, liberdade e limite. Já estivemos aqui, você pode acompanhar nos vídeos anteriores, abordando os temas sobre compromisso, sobre liberdade, e estamos falando sobre limite. O último vídeo que estivemos gravando, falamos sobre limite no mundo espiritual. O Senhor colocou um limite para Adão, claro, para a raça humana. Se assim não houvesse pecado, se eles não tivessem pecado, o limite seria na mesma imposto. Quais foram eles, ou quais foram os limites no mundo espiritual? Primeiro, no que diz respeito a Deus vir até Adão. Adão não ia até Deus, Deus vinha até ele. E nós observamos de que este princípio foi quebrado por Satanás quando ele almejou ir até Deus. Subirei até as alturas, enfim, como já é bem conhecedor dos irmãos, ok? Outro princípio aliás, em continuação neste princípio de limite no mundo espiritual, primeiro, Deus vinha até o homem, não o homem ia até Deus. Segundo, conhecimento. O homem tinha um limite de conhecimento, por isto havia o fruto do conhecimento do bem e do mal. Logo, ele tinha conhecimento suficiente, ou possuía uma grande quantidade, ou conhecimento suficiente para viver eternamente, mas infelizmente desejou ir além do conhecimento que tinha, através da tentação. A serpente tentou a raça humana através de Adão e Eva com este princípio, quebrando este princípio, né? Sabes que no dia que comerdes sereis igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, dando ali a expectativa ao homem de um conhecimento além do que ele já possuía, e isto rompeu o limite que Deus havia estabelecido no mundo espiritual. Limite. Deus vinha até Adão, e, na continuação desta visão de limite, no que diz respeito ao conhecimento, o homem tinha conhecimento limitado. Como ainda hoje até o tem, não é? E nós observamos de que, infelizmente, Paulo escreve isso, dizendo-nos que há pessoas que querem ser mais sábias, não é? Querem ter um conhecimento além da conta. Paulo diz, não sejais sábios em vós mesmos e não saibais mais do que convém saber. E, infelizmente, este foi um princípio que o homem quebrou. No mundo espiritual, estamos abordando este ponto, e no que diz respeito ao equilíbrio, isto dava equilíbrio, este limite no mundo espiritual dava equilíbrio nos mundos vegetais, ou no mundo vegetal, no mundo animal e no mundo dos homens. Então, este objetivo, manter o equilíbrio. O homem rompe este limite e este equilíbrio logo se desestabelece. Muito bem. Ainda dentro deste princípio, estaremos falando sobre, no mundo animal, limite no mundo animal, ok? Nós podemos observar que no mundo animal existia o limite para os animais aquáticos, os animais terrestres e os animais aéreos. Então, todos eles tinham o seu habitat natural, e nós observamos que cada um tem o seu limite. Se você tira o peixe da água, ele morre, não é? Se colocá-lo na terra, então, porque não é o habitat dele. Então, no mundo animal havia e há estes limites estabelecidos. Mais um ponto. Falando sobre limites, já apresentamos no limite no mundo espiritual, limite no mundo animal, que é muito prático isso. Você vai observar que no aquático, no terrestre, no aéreo, cada um tem os seus limites de vida, não é? Do seu habitat. Então, o homem também deve compreender isto, que até no mundo dos animais existe limites. Limite no mundo vegetal. No mundo da natureza, nós observamos que, no que diz respeito ao que o homem havia de se alimentar, de todas as árvores que estavam no jardim, conforme Gênesis 2, verso 16, que é o texto que estamos usando como base, é Gênesis 2, verso 15, 16 e 17, para este estudo sistemático que temos abordado. Nós observamos que no mundo vegetal, nós temos que entender que existem os legumes, as frutas e as verduras. Quando falamos de legumes, são frutos, raízes e sementes. Quando falamos de frutas, são literalmente as frutas, que assim nós a conhecemos. E quando falamos de verdura, estamos falando dos folhas, brotos, flores e hastes. É assim conhecido na ciência destes vegetais, logo do mundo vegetal. Por isto, todo este conteúdo nos mostra que há limites em sua particularidade. O mundo vegetal também tem os seus limites.
nós observamos que nem todo fruto pode se comer, o homem pode comer, nem todo fruto que hoje, pós o pecado, o homem pode comer, claro, não é? Antes do pecado, o homem poderia comer de todos eles, conforme a ciência estabelecida. Porém, o que é fruta, o que é legumes, e o que é verdura, é verdura. Então, existe um respeito de limites na ordem natural da vegetação. Elas não produziam fora da sua realidade, da sua ciência. O que é legume, e até os dias de hoje, o que é legume, o que é verdura, e o que é fruta, é fruta. Muito bem. Dentro deste contexto, nós estamos falando dos que foram impostos, ainda um pouco mais intenso e mais extensivo, por isso não dará tempo de comentarmos aqui neste vídeo, vai ficar para o próximo. Mas, para que tenhamos aqui uma introdução básica sobre os limites no mundo humano, porque já temos falado sobre o mundo espiritual, o mundo animal, o mundo vegetal e agora sim o mundo humano. No mundo humano, havia já estabelecido por Deus limites na biologia, no sentido biológico, que é o mundo físico do ser humano, no mundo emocional, a alma, não é? A faculdade das emoções do homem, e no mundo espiritual, ou na área espiritual, que é a capacidade de inteligência do homem que está ligado ao cerne do seu espírito, não é? Então, logo uma vez que o homem é corpo, alma e espírito, haviam sim limites no que diz respeito a este princípio de limites. No mundo humano, biologicamente, homem jamais poderia ficar gestante. Um limite que o Senhor estabeleceu, por isso é macho e fêmea. Fêmea e macho. É uma palavra que talvez você que está aí me acompanhando e se inscreveu no canal ache estranho, porque temos tido aí uma dificuldade e estamos enfrentando esta variedade de linguagens de pensamento que se tornou libertinagem. Então, existe aí uma ideologia de gênero que tem se espalhado, se proliferado, e estão quebrando os limites uma vez estabelecido por Deus. E este limite está implícito, intrinsecamente, na natureza do homem. Então, nós observamos de que o Senhor criou o homem com estes limites para serem respeitados. Estamos falando de uma teologia cristocêntrica, ortodoxa, bíblica 100%. Por isto, você tenha paciência que está me ouvindo, você que parou para acompanhar esta palestra. Não é ofensivo, nem temos intenção de ofender, apenas falar a verdade, conforme Paulo disse lá no contexto de 1 Coríntios, nada podemos senão pela verdade. Então, é pela verdade que precisamos enfatizar esta realidade na existência da raça humana antes do pecado. Já havia o Senhor estabelecido este limite. Limite é um princípio estabelecido por Deus no mundo espiritual, no mundo animal, no mundo vegetal e no mundo humano, no mundo do ser humano. A raça humana foi criada com limites e o Senhor estabeleceu dentro da biologia, dentro do sistema biológico do homem e da mulher, macho e fêmea. E nós observamos também que dentro deste princípio, nós estabeleceu dentro da biologia, dentro do sistema biológico do homem e da mulher, macho e fêmea. E nós observamos também que dentro deste princípio, nós observamos que o Senhor evita o desastre e a catástrofe. Quais são os objetivos do Senhor estabelecer estes limites na raça humana, nos mundos, tanto seja o espiritual, como o animal, como o vegetal, como do ser humano? Quais são os objetivos? Manter a ordem e o equilíbrio, evitar o desastre e a catástrofe e, por fim, preservar a condição de vida eterna, pois estamos falando antes do pecado. Então, antes do pecado, o objetivo do Senhor, e ainda é mesmo assim, este princípio de limite tem esse fim, sempre nesta visão de manter a ordem e o equilíbrio, evitar o desastre e a catástrofe e preservar a condição de vida eterna. Ora, este último objetivo, que é preservar a condição de vida eterna, por motivo do homem infringir os limites, romper os limites, logo ocorre então uma desordem,
Logo, ocorre então um desequilíbrio. As catástrofes ocorreram e vêm ocorrendo e vai continuar acontecendo, infelizmente. E logo a ordem de vida eterna, a condição de vida eterna, o homem perde. E aí é onde entra a parte excelente, gostosa desse estudo, é de que Cristo vem reconquistar. Mas você só vai poder ter conhecimento desta parte no próximo vídeo, porque encerramos por aqui, esperando que você tenha acompanhado, se inscrito, indicado e ajudado o canal. Muito bem, você e outros podem continuar tendo acesso aos conteúdos do nosso vídeo aqui no canal Relíquias de um Pregador. Vai lá, se inscreve, indica a outros para que possamos fazer chegar este conhecimento ortodoxo, bíblico, cristocêntrico, de saudável transmissão a todos aqueles que têm acesso à palavra de Deus. Um abraço e até logo.